Olá, sou o professor Rogério. Vamos começar aqui mais um vídeo nesse friozinho bom, né? Então vamos falar um pouquinho aqui de conflitos, né? Conflitos por terra, novas batalhas da soberania nacional. Então, esse vídeo aqui é mais voltado para a geopolítica, né? É importante focar que nesses últimos anos o mundo, né? Ele encontra assim uma constante tensão, né? E essas tensões elas são focadas principalmente interesses entre os estados. Esses interesses, eles têm vários motivos, motivos econômicos, culturais, territoriais, e todos eles, né, levam a um sentimento de insegurança, né? Muitos comparam o período que nós estamos vivendo hoje com o período que foi pré-Primeira e Segunda Guerra Mundial, lá no começo do século XX. E isso, de uma certa forma ou de outra, né, nos leva a ter que refletir sobre o que nós estamos fazendo hoje, né? Então, a questão dos conflitos, o como nós encaramos cada conflito, porque nós, seres humanos, nós temos uma mania de olhar tudo o que acontece ao nosso redor e ter uma visão maniqueísta, né? Então, o que é uma visão maniqueísta, né? Então, quando você pensa em que existe um inimigo e um vilão, né? Nós temos o vilão, que é a figura central, que ele busca impor a sua vontade sem nenhum código ético, e por um outro lado nós temos o mocinho, o defensor do bem, e esse mocinho, muitas vezes, ele é colocado como um ser divino, um ser mais que tem todos os princípios éticos, e esses princípios éticos, essa pessoa ele respeita de uma certa forma. Hoje, essa visão, né, quando nós pensamos em geopolítica, a geopolítica ela não nos permite esse tipo de visão, né, de uma visão maniqueísta, onde há um bem supremo, né, e um antagonismo que é exatamente o mal supremo. Não existe isso, né? Nós temos que entender que tudo é trabalhado a partir dos seus interesses. E todo mundo defende os seus interesses, independentemente, né, do princípio se está certo ou se está errado. Isso é uma linha muito delicada de nós pensarmos, né, dentro do contexto da geopolítica. Bem, então, iniciando aqui, né, então nós precisamos compreender os principais conflitos territoriais e suas causas. Então, quando um não quer, dois não briga. Mas aquele que quer brigar, às vezes, impõe a sua vontade, né? Esse ditado, ele já está meio equivocado dentro desse contexto, né? Principalmente da geopolítica. Bem, analisar as ameaças às soberanias, como elas afetam a estabilidade e o poder dos estados. Então, os estados, eles apresentam vários perigos à sua soberania, né? Hoje, nós podemos citar que um dos maiores riscos à soberania de vários estados é a questão do mundo privado, os interesses das grandes instituições, dos grandes aglomerados, e como é que esses interesses eles interferem dentro de um estado, de um território nacional. E como isso, né, vai interferir a vida de todo mundo. Então, os principais conflitos aqui que nós temos que levar em consideração até os dias de hoje. Então, atualmente, no ano de 2025, né, que nós estaríamos em um momento mais próspero, que muitas projeções lá durante as décadas, né, anteriores, década de 70, de 80, de 90, começo dos anos 2000, acreditava-se que o ser humano, com o passar do tempo, ele chegaria a um nível onde não haveria mais conflito no mundo. Mas a gente sabe que o ser humano é um animalzinho muito complicado, né? Nós sabemos que os interesses que estão por trás de vários conflitos, eles fazem parte da dinâmica da guerra. Como já diria uma música do Legião Urbana, né, o Senhor da Guerra não gosta de crianças, né? Ele diz, né, que a guerra aumenta a produção e aumenta o ganho econômico. Então, nós temos países que se desenvolveram a partir de vários conflitos. Os Estados Unidos é um país que se desenvolve a partir de vários conflitos. Nós podemos trazer uma referência, né, das histórias em quadrinhos, que as histórias em quadrinhos, principalmente personagens como Superman, o Capitão América, entre outros personagens, eles surgem nesse momento de conflito.
né? Alguns com uma crítica a essa questão dessa política armamentista e outros como uma forma de reforçar o orgulho nacional, que é um exemplo do Capitão América, né? É importante focar nessa ideologia. E esses conflitos internacionais ativos, eles representam uma séria ameaça à estabilidade global e à soberania das nações. Ah, como assim uma ameaça global? Hoje, o ser humano ele tem um potencial destrutivo, né, que se nós levarmos em consideração que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ela foi um divisor de águas, porque no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele resolveu usar dois protótipos, né, duas armas termonucleares que ainda eram bem assim, como eu posso usar, elas, comparado com o poder bélico nos dias de hoje, a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki, elas são consideradas é, armas obsoletas, né? Mesmo assim, causou um dano muito profundo no Japão. Então, imagina hoje, se houvesse um conflito termonuclear, a destruição em nível global que isso causaria, né? Não é só a destruição em nível regional, mas em nível global. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada conflito que hoje estão ativos, que é importante, né, dar nome aos bois, o porquê que esses conflitos eles ainda estão acontecendo e como é que nós podemos entender o processo do porquê que a ONU ela não interfere. Bem, então um dos mais presentes na mídia hoje é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que desde 2022, durante o finalzinho da pandemia, houve a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Então, esse conflito ele ainda continua muito intenso, principalmente por conta do lado da Rússia, por conta da ofensiva de buscar anexar territórios do leste ucraniano, principalmente a parte ali da Crimeia. Então, eu já falei sobre a Crimeia em alguns outros momentos, mas a Crimeia, ela é uma península que ela está presente no Mar Negro, e a Crimeia é uma região onde durante o inverno os mares eles ainda são navegáveis. Então, para a Rússia, é um local de grande estratégia, né, de uma importância estratégica muito singular. Por quê? Porque o comércio marítimo ele não é paralisado durante o inverno. E se nós voltarmos lá durante a União Soviética, o Stalin, quando a Ucrânia ela se uniu à grande união das repúblicas socialistas soviéticas, o Stalin, ele de uma certa forma ou de outra, ele cedeu o território da Crimeia desde 2014, quando, né, o Vladimir Putin, ele ordenou que houvesse a invasão da Crimeia, lá em 2014, esse conflito ele vem ganhando dimensões cada vez maiores, por conta da interferência de países ocidentais, né? Não estou colocando juízo de valores aqui, mas assim, vamos pensar de uma forma fria e calculista. A Rússia invadiu a Ucrânia por conta da Crimeia, que é uma região estratégica. Depois, essa invasão, ela foi sendo discutida, os governantes né, da Ucrânia também ele é discutido por conta dessa certa passividade, né, da Ucrânia. Havia um acordo quando a Ucrânia se volta a ser um país autônomo, onde a Rússia não poderia intervir militarmente na Ucrânia. Então, quando ocorreu essa intervenção, o Zelensky, né, que é o presidente hoje da Ucrânia, ele abre nessa possibilidade de que o parlamento ele poderia buscar auxílio em outros grupos. Tanto é que a Ucrânia ela abre a negociação para entrar na OTAN, né? Então havia também esse acordo de que a Ucrânia ele seria um território neutro entre a Rússia e os países ocidentais europeus, né? Então, dentro desse contexto, desse balaio de gato louco, né, nós temos que levar em consideração tudo isso, né? Acordos internacionais anteriores, eles não foram respeitados, entre outras coisas, que vai levar, né, ao conflito da Ucrânia.
né? E isso vai causando milhares e milhares de mortes por conta da escala da violência. Hoje, as guerras, elas não são mais travadas homem a homem, elas são tratadas a partir de veículos não tripulados, os drones, né? Então, esses drones, eles promovem ataques, e isso vai causar a morte de milhares de pessoas e também o deslocamento em massa de parte da população que foge, né? Ela foge daquela área de conflito. E isso gera problemas geopolíticos ali na região. Ainda mais porque a Rússia é um dos maiores fornecedores energéticos da Europa, né? Para a gente levar em consideração tudo isso. Bem, Israel e Hamas, que também é um problema sério por conta da faixa de Gaza. Então, desde 2023, o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas se intensificou com ataques aéreos, incursões terrestres e um alto número de vítimas civis. A situação humanitária em Gaza é crítica e a tensão se espalha por toda a região do Oriente Médio. Então, faixa de Gaza, que também é um problema sério na geopolítica mundial nos dias de hoje. Israel. Israel é um ponto que a ONU nós deveríamos discutir, né, muito com muita precisão, sem muito fígado, né? Muito mais com a cabeça do que com o fígado, né? Então nós precisamos discutir a criação do Estado palestino na região, né? Porque os palestinos eles já ocupavam a região desde a diáspora hebraica que foi promovida pelo Império Romano. Então, é necessário se pensar na elaboração de um plano realmente, né, realmente pacífico, controlado pelos estados, né, pelos estados mais fortes, né, geopoliticamente falando, politicamente na ONU, e fazer com que se forme o estado palestino. Porque o Hamas, ele só existe, de uma certa forma ou de outra, porque é um sentimento de revolta, né, o sentimento de revolta de parte desses muçulmanos que sofrem, que sofreram e que vão sofrer ainda com o problema de não conseguir ter um território, uma pátria, né? Os palestinos, eles são um grupo, né, uma nação sem pátria, e isso é um problema, né? Principalmente por conta dessa questão do pertencimento, do orgulho, entre outras coisas. E também existe uma valorização, né, territorial na região da faixa de Gaza, que isso poucos colocam, né? Então, por que que Israel ela eh, tá tão empenhada em anexar a faixa de Gaza ao seu território, né? Por que que é importante nós pensarmos que Israel, também os palestinos radicais, se nós formos pensar em questão, né, de violência, a violência ela vem escalando, ela vem se escalando. Muitas vezes, né, nós levamos em consideração, né, naquela ideia maniqueísta que eu comecei a trabalhar com vocês no início do vídeo, sempre é o vilão. Quem é o vilão? O vilão é aquela pessoa, né, aquele grupo que ele é antagônico ao mocinho, ao herói. Esse herói, ele é construído, né? Ele é construído por várias narrativas, né? E também o vilão, muitas vezes, ele não tem o seu ponto de vista realmente apresentado, né? Não é que nós não estamos em uma história em quadrinhos, né, nesse caso, né? Nós não podemos nos colocar nessa situação, onde um vilão, ele tem que ser destruído a qualquer custo, né? Porque nós estamos usando o Hamas como uma forma de criar a personificação de um mal. Mas e quem não tem nada a ver com a história? Os civis. E muitas vezes são eles que mais sofrem, né? Porque os governantes, de uma certa forma ou de outra, eles estão dentro dos seus bunkers. E os mais humildes, como é que vai ficar a história dessas pessoas? Aí nós temos a guerra civil da Síria, né? Que também é um conflito que ainda está presente, né? A região ali da Síria, que é um problema, principalmente por conta esse conflito, como ele já dura décadas, esse conflito ele empobreceu de um certo nível a população síria, que vai fazer com que essas pessoas elas não tenham o básico para sobreviver. Então, apesar de ter perdido destaque na mídia, porque hoje nós temos guerra da Ucrânia, né, guerra contra o Hamas, hoje, né, nós tivemos um ataque muito significativo de Israel ao Irã.
e isso permite que o Irã ele realize um movimento de retaliação, e tudo isso pode aumentar, pode levar à escalada da violência. E a escalada da violência, ela não é positiva para ninguém, nem tanto para Israel, também não para o Irã. Mas nós temos que levar em consideração que dentro dessa geopolítica, desses conflitos de narrativas e de impor a sua vontade, né, nesse caso, né, esse conflito da guerra civil da Síria, ela é deixada para trás, ela é deixada meio de lado, principalmente por conta, né, da importância de nós levarmos e pensarmos esse povo curdo, os curdos que vivem no norte da Síria, que eles são reprimidos pelo governo do Bashar al-Assad, né? Então, tudo isso, né, observando, estudando o porquê que isso está acontecendo, nós precisamos, né, manter esse tipo de análise. No caso, né, o presidente, né, no caso o Bashar Assad, né, que ele conta com o apoio tanto da Rússia, tanto do Irã, e os Estados Unidos, ele tem essa visão meio de defensor da liberdade dos fracos e dos oprimidos. Mas qual é o interesse ali naquela região, né? Região de Israel, região da Síria, do Líbano, do Iraque, da Jordânia. Nós estamos falando das regiões mais ricas em petróleo do mundo, né? Tem todo esse contexto geopolítico, né, dentro dessa realidade. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui quais são os papéis, né, desses órgãos que fazem parte desse debate da questão, né, de minimizar os impactos desse conflito. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração, que nós precisamos ter diplomacia, diálogo. Então, as vias mais eficazes e pacíficas para resolver os conflitos e os diálogos entre partes envolvidas, a diplomacia permite a negociação direta e mediada por terceiros como a ONU e os países neutros, buscando o acordo, né, que possam atender os interesses mútuos, que evite o uso de força extrema, né? Então, o Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, quando foi elaborado a ONU, né, tanto é que o Brasil, até os dias de hoje, é o primeiro país a discursar nas assembleias da ONU, ele foi muito bem representado por um diplomata brasileiro, que foi o Oswaldo Aranha. E o Oswaldo Aranha, ele elevou o nível da diplomacia brasileira, onde a diplomacia brasileira, ele é um exemplo de neutralidade. Eu sei que neutro nem shampoo de bebê é, né? Nem shampoo Johnson, nem outros shampoos, né? Ele é totalmente neutro, ele sempre tem um cheirinho. É a mesma coisa que a diplomacia mundial, né? Então, quando você observa guerra da Ucrânia, né, a Rússia, por que que essa guerra ela permanece tanto tempo, né? A questão de Israel contra o Hamas. Porque nós temos que entender que dentro da diplomacia e do diálogo nós também temos os comitês, né? Os comitês de segurança. Dentro dos comitês de segurança, a ONU, né, dentro do regulamento da ONU, os países fundadores, que são as grandes potências que saíram em vantagem na Segunda Guerra Mundial, que ganharam a Segunda Guerra Mundial, entre outros que faziam parte depois da OTAN, né, eles vão ter o poder do veto, né? Rússia, Estados Unidos, Alemanha, esses países eles têm o poder de, dependendo do que for decidido entre os seus membros, ele dizer, opa, não concordo, cancela tudo, porque eu sou um país membro, eu tenho um veto. Então, por isso também que esse diálogo e a diplomacia, a gente tem que olhar com uma certa desconfiança, né, uma certa desconfiança sobre qual é o interesse desses países em resolver esse problema, né? Se eles têm realmente o interesse de resolver, né? Então, diplomacia e diálogo deveria ser feito por terceiros, grupos que não têm nada a ver com aquele conflito, para realmente julgar, né? Dar o critério de quem está certo e de quem está errado, né? Então, observando, trazendo para a nossa realidade ou por uma forma mais simples para ficar bem didático, né? O Thanos. Quando o Thanos ele dizimou metade da população do universo,
Ele tinha um princípio interessante, que era preservar os recursos, mas ele não poderia ter feito de uma forma diferente, né? A questão dos recursos, né? Ele não poderia ter criado uma outra forma de proteger esses recursos, em vez de provocar um genocídio, ele poderia muito bem, né, elaborar uma forma de que poderia criar um sentido para usar esses recursos e não acabar com a vida. É a mesma coisa quando a gente pensa na formação do Estado de Israel, né? Então, existe uma quantidade muito grande de terras, né, que estão sendo disputadas pelo planeta. O porquê não ouvir os dois lados e realmente pensar de uma forma para solucionar esse problema? Então, vamos criar o Estado palestino na região, né? Ah, mas isso é impossível porque nós estamos afetando a soberania daquele território. Mas esse território ele não foi afetado antes, né? Então é bom a gente olhar os dois lados. A mediação e a arbitragem internacional, né? Então, a organização como Cortes Internacionais de Justiça, a Organização das Nações Unidas, podem atuar como mediadores e árbitros em disputa entre os países. Essas instituições, elas oferecem mecanismos legais para resolver conflitos com base nos direitos internacionais. Então, existe direitos internacionais, existe códigos de ética, né? Porque dentro da ONU, lógico, a ONU ela tem regras que deveriam ser seguidas por todos os seus países membros. Qual o maior problema? É que dentro da soberania do Estado, onde há uma Constituição, quando nós pensamos em a questão dos direitos humanos, entre outras questões voltadas para garantir a vida, a qualidade para as pessoas, em alguns momentos ele vai de encontro a algumas leis que alguns países eles têm dentro do seu território. Então isso fere a sua soberania. Então, dentro dessas organizações, a ONU é um exemplo, ela poderia atuar como mediadora, né? Mediar os conflitos, né? Usar, ser um árbitro, um juiz dessa disputa entre esses países. Mas o maior problema é que quando nós temos conflitos, normalmente quem estão envolvidos nesses conflitos são países que têm um lugar diferenciado dentro da ONU. Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França, são países, né, que estão em um lugar de destaque. Então, como fazer para que esses países eles sejam realmente, né, neutros, né, eles possam arbitrar esses conflitos de uma forma onde eles não favoreçam seus amiguinhos, né? Esse é o maior problema, né? Então, vamos pensar no conflito, um conflito, né? Vários conflitos que nós temos hoje, a questão de Israel, a questão da Síria, da Ucrânia, hoje estamos tendo uma escalada, né, de ameaças a Taiwan, né, sobre a China. Então, como é que a ONU ela poderia realmente atuar dentro dessa realidade, né, dessa corte de justiça? Né? Será que o Putin ele não está cometendo crimes contra a humanidade por conta da continuidade da guerra da Ucrânia? Será que o primeiro-ministro israelita também não está cometendo crimes de guerra, levando em consideração o ataque a civis na faixa de Gaza? Então, por que que a ONU ela não interfere de uma forma direta nesses conflitos e o porquê que isso deveria ser levado em consideração? A mediação, nós estamos percebendo que não está dando certo. Então, o que nós podemos fazer, né? O que a ONU pode fazer? Colocar os dois presidentes na camisa da amizade? Lógico que estou sendo irônico pra caramba, mas né, é uma forma da gente pensar para que as pessoas mais vulneráveis elas não venham a sofrer com essas consequências. Os acordos de paz, que também passa pela questão da boa vontade dos grandes países, né? Então, a assinatura de tratados ou acordo de paz é uma etapa crucial para encerrar esses conflitos armados. Esses acordos geralmente incluem cessar-fogo, retirada de tropas, garantia de seguranças, reparações e compromissos políticos, né? Então, nós podemos, né, chegar aqui a vários acordos que deveriam ser colocados, mas nenhum foi realmente cumprido.
né, esses acordos de paz. É, isso parte da boa vontade, né? Falando sobre essa questão, né, de acordos entre outros pontos, é preciso ter a tinta, né, no papel, né? Por quê? Porque você tem uma garantia do que aquilo vai acontecer. Qual o maior problema? Quem vai fiscalizar se isso realmente está acontecendo? Se a Rússia ela vai cumprir o acordo que ela assinou, né? Se o primeiro-ministro israelense ele vai cumprir aquilo que ele falou. Então, tudo isso, né? Que o Hamas também não vai cumprir aquilo que ele falou. Então, como é que nós vamos fazer com que esse acordo de paz ele saia do papel e venha para a vida real, né? Saia das ideias e venha para, né, o nosso dia a dia e as pressões internacionais e sanções. Então, as comunidades internacionais podem exercer pressão sobre países envolvidos em conflito por meio de sanções econômicas, diplomáticas e militares, reforçando-os a negociar, né? Forçando eles a deixarem o conflito e virem para a mesa de conversa. Embora controversas, né, essas medidas podem ser eficazes quando aplicadas de forma coordenada. Então, levando de novo para a Rússia, né, esse diálogo para a Rússia. A Rússia é um país que ele está sofrendo sanções econômicas. Mas qual é o maior problema? A Rússia, ele é um país que ele fornece uma grande quantidade de produtos energéticos para a Europa Ocidental, né? Eu usei aí a bandeira da Venezuela, que também é um país que tem várias sanções internacionais por conta de como é que o governo venezuelano ele se colocou como uma ditadura e ameaça algumas soberanias ao redor dele, como parte, né, da Guiana, né, da Guiana e por conta da região de Essequibo, né, que é uma região rica em petróleo. Então, a ONU, ela impôs sanções políticas à Venezuela. Mas por que que elas não surtem tanto efeito? É porque elas não estão sendo realmente aplicadas da forma como deveria. Ou a Venezuela, ele tem um apoio de aliados, e esse apoio desses aliados garante à Venezuela um certo sossego para manter as suas ações, né? Então é preciso que haja uma ação realmente coordenada, onde todo mundo realmente force esse país ou esse grupo de pessoas a pensarem em evitar um conflito cada vez maior, porque é uma escalada de conflitos, né? Escalada de violência, de uso de força exacerbada. E esse aumento desse conflito, dessa força exacerbada, é que leva a esses conflitos cada vez maiores. As missões de paz, né? O Brasil é um país que ele sempre está presente nessas missões de paz. Um local onde o Brasil ele teve presente durante muito tempo foi no Haiti, né? Então, essas missões de paz da ONU ou de coalizões como a OTAN, a União Africana, atuam em zonas de conflito, né, para proteger civis, monitorar o cessar-fogo, apoiar o processo de reconstrução e de reconciliação. Então, reconstrução, o Haiti, que eu dei um exemplo, que foi a questão dos dois desastres naturais no início do século XXI, que foi um grande furacão e um grande terremoto. Nós podemos falar da ONU, né, presente em locais de guerra civil, né, na África. Qual o maior problema que nós estamos falando de grupos, como a OTAN e a União Africana? Nós estamos falando de grupos que eles não têm o compromisso 100% da neutralidade, né? Então, a OTAN, ela defende os interesses dos países do Atlântico Norte, a União Africana, né? Então, lógico, quando eu falo em União Africana é até meio contraditório, mas a África, desde quando a África ela se torna um alvo para as grandes potências mundiais, desde a Conferência de Berlim, ela vem sofrendo com o interesse estrangeiro, internacional, principalmente dos países mais industrializados. Então, a União Africana, ela tem que atuar dentro de um sentimento pan-africano, que é um tema bem interessante, né, da união dos países africanos também para defender os seus interesses. Porque quando nós falamos em África, vem uma visão pejorativa, uma visão negativa de que a África, ela materializa uma parte voltada para a pobreza, mas na verdade a África também tem os seus interesses dentro, né, do seu desenvolvimento, do,
de garantir os seus interesses dentro do cenário internacional e mundial. E essas missões de paz, elas deveriam colaborar para isso e não apoiar um lado específico, né? Sempre estar trabalhando para a parte mais sensível desses conflitos, que não são os governantes, é o povo, né? A educação e a conciliação, né? Então, educação, tudo parte da educação. A educação é sempre importante para nós realmente estudarmos esses conflitos, transmitir o porquê que esses conflitos eles aconteceram, para que haja a justiça restaurativa e a reconstrução social para evitar o surgimento da violência, a escalada da violência. Então, nós temos que estudar com seriedade todos esses conflitos, o porquê que eles aconteceram, quais foram as motivações. Ah, eu não tenho nada a ver do que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, né? Isso já passou. É, é meio contraditório pensar que no Brasil nós estamos em um país mestiço, né? Um país onde a maior parte da população ela não é branca, né? Ela é fruto de uma mestiçagem, né? O Brasil ele tem uma onda crescente de discursos extremistas, né? De discursos neonazistas, né? Então, isso por quê? Porque a educação, preparar as pessoas para entender o que é tal coisa, não está funcionando, não está chegando ao seu objetivo, né? Então, quando eu penso em que há grupos que ainda defendem que um determinado grupo ele é superior a outro, alguma coisa está falhando. E o que é que está falhando? É a educação. A educação, a cultura, a questão da boa vontade entre os seres humanos, né? Então, tudo isso nos leva a ter uma questão de buscar reconciliação entre grupos étnicos, religiosos ou políticos, e um passo vital para a paz duradoura. Então, se nós pensarmos em momento de crise, né, nós estamos em um momento de crise. É lógico, não está tão é, presente como era no início do século XX, mas os conflitos territoriais, os conflitos étnicos, nós estamos falando de judeus e muçulmanos que estão se degladiando há quase um século, né, por conta de uma região que até meados do século XIX, século XX, era uma região praticamente esquecida, que é a Palestina, a região do Oriente Médio. Por que que é tão interessante ali aquela região? Porque é produtora de petróleo. E é uma região que tem um posicionamento geopolítico muito importante. Então, seria interessante, né, que houvesse um entendimento, né, houvesse uma conciliação, né, a questão de buscar uma paz duradoura. Porque se a gente realmente quiser avançar em todos os sentidos, nós precisamos ter um momento onde todos os esforços eles sejam destinados a essa busca, né, pela modernização, pelo avanço tecnológico, e sem paz nós não temos esse tipo de possibilidade. E agora aqui, né, vou deixar aqui com vocês as perguntas, né? Então, qual o impacto do conflito territorial no mundo, né? Se nós levarmos hoje, se nós pensarmos, como é que esse impacto ele interfere na vida das pessoas, né, na vida da sociedade? E qual seria a melhor forma de se acabar com esses conflitos, né? Então, como nós poderíamos chegar a um acordo e esses conflitos deixarem de existir, né? Isso é utópico? Pode ser, mas nós temos que trabalhar por essa versão aí. Então, com isso, eu vou finalizando aqui com vocês. Muito obrigado, né? Então, vou deixando aqui também o meu pedido. Se você está gostando daquilo que eu estou produzindo aqui, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal, que é muito importante, né? E vamos continuar estudando e levando, né, os saberes, né? A construção de uma identidade geográfica, de uma identidade histórica, e buscando, né, um mundo mais pacífico, um mundo mais empático e um mundo que busque realmente a conciliação entre todos. Muito obrigado, gente, e até a próxima.